Bom, pessoal, continuando nossa estrutura, nosso módulo 1, falando das estruturas de sequência, vamos hoje falar da entrada de dados utilizando o scanf. Só antes de continuarmos, eu quero fazer um errata ao vídeo anterior e ressaltar que para as variáveis do tipo double, a gente pode utilizar, né, como escape lá o %f ou o %lf. Nesse caso, para float é indicado o %f e para double é indicado o %lf. E se a gente precisar restringir a quantidade de casas decimais, antes do LF a gente coloca a quantidade de casas decimais que a gente quer restringir. Então, nesse caso aqui, pareceria só duas casas decimais que a gente está usando, por exemplo, 1.2. Mas, ressaltando, double a gente usa %lf e float %f. Voltando agora sobre a nossa entrada de dados. Então, toda vez que a gente quer fazer uma entrada de dados, eu quero, por exemplo, pedir para o usuário digitar um valor e armazenar o valor digitado dentro de uma variável. Então, para isso, a gente vai utilizar a função scanf, que fica também na biblioteca estádio.h. Então, para isso, a gente vai, por exemplo, declarar uma variável, idade, e eu quero pegar esse valor da idade. Então, como é que eu faço? Eu vou usar o scanf. E aí, aqui no scanf, eu não coloco textos, certo? Eu vou colocar só, entre aspas, duplas, o escape correspondente ao tipo de dado que eu quero utilizar. Nesse caso, a gente já viu. Para inteiro é %d, certo? Para inteiro. Para float, %f. Então, aqui para int, %d. Para float, %f. Para double, lf. E para achar é %C, certo? Então, esses são os escapes que a gente vai estar utilizando. E aí, aqui nesse caso, eu quero pegar o valor da idade que é inteiro. Então, qual é o escape que eu vou utilizar? O %d, certo? E qual é a variável que eu vou armazenar esse dado? Então, entre vírgula, eu coloco a variável. Nesse caso, a variável vai ser a variável idade. Só que no scanf, diferente do printf, eu tenho que colocar um i comercial antes da variável, certo? Por que eu tenho que colocar esse i comercial? Porque, na verdade, eu estou passando a referência da variável e não o valor. Mas, assim, isso é assunto mais para frente, para a gente tratar quando a gente for falar de funções. Então, nesse caso aqui, a gente só tem que gravar que a gente precisa botar um i comercial antes da variável no scanf. No printf a gente não coloca esse comercial, só no scanf. Então o que eu tenho que colocar como argumento aqui? O escape do tipo de dado e em seguida a variável que vai receber aquele dado. Então, se a gente compilar aqui e executar, o que, é que vai acontecer? Vai ficar aqui na tela ó, piscando, certo? Porque ele está esperando um valor. Então, eu vou digitar o valor aqui 10 e apertar Enter e ele vai encerrar o programa. Por que ele vai encerrar o programa? Porque aqui a gente só pediu o valor, não fez mais nada. Então, se eu quiser exibir, por exemplo, eu vou botar agora um printf e vou botar a idade é igual %d idade. Então, agora eu estou pegando um valor que foi digitado do tipo inteiro, colocando na variável idade e pedindo para exibir aquele valor a partir da mensagem. A idade é igual e tal, e exibindo o valor. Então, veja que no printf a gente não coloca o i comercial. Então, vamos compilar, vamos executar, e agora a gente tem lá, se eu digitar 10, ele vai mostrar no final, a idade é igual a 10. Ah, e se eu quisesse, em vez de idade, uma nota. Então, float nota, %f, nota, tá assim, valor é igual a %f. Então, nota. Desculpa, gente, é muita gravação hoje e a garganta já está pedindo menos. Compilar e executar. Então, veja que agora eu já tenho aqui piscando, né, novamente, para digitar uma nota, eu vou digitar aqui 5,75.
E aí perceba que ele está exibindo o valor ali 5,75 e mais as 4 últimas casas decimais. Se eu quisesse restringir, eu teria que usar um ponto aqui na hora de exibir, certo? Então, eu não restringo no scanf, eu restringo depois. Eu armazeno a nota como um todo e depois eu restringo quando eu precisar exibir, certo? E se eu quisesse uma letra? Então, botar aqui char, letra, e aí aqui vai ser por cento C, né? Então, letra, vou botar aqui por cento C e vou exibir a variável letra. Então, nesse caso, tenho aqui o programa completo, recebendo a letra e exibindo. Vou compilar, vou executar. E aí agora ele está piscando lá, eu vou digitar ali a letra H, apertar Enter e veja que ele armazenou ali o valor correspondente a H e na hora de exibir, exibir o símbolo corretamente. Então, toda vez que eu preciso pegar um determinado, é, um determinado valor, eu posso pegar a partir, né, do scanf do printf. Se eu quisesse um double nota não, né? Porque nota não seria tão condizente com dobro. Bota valor aqui também. Então, vou usar aqui LF, vou usar LF. Então, na hora que eu compilar e executar, novamente ele vai ficar me pedindo aqui um valor, eu vou digitar 11,5321. Enter. Então, veja que ele armazenou lá o valor, né, correspondente à variável dobro. Então é isso, né? O scanf serve para pegar os valores. Eu posso usar vários scanfs, então eu poderia ter aqui float N1 e N2 para receber duas notas. Então, vou usar aqui um scanf para pegar a primeira nota e um scanf para pegar a segunda nota. Então, se a gente compilar e executar, percebe que ele vai ficar pedindo a primeira nota. Eu vou digitar aqui primeira nota 10, segunda nota 5. E aí ele encerrou. Ah, mas eu queria que aparecesse uma mensagem, porque ficou só piscando ali, né? A gente poderia botar um printf informativo aqui, né? Printf, digite a nota 1, por exemplo. Veja que eu dei um espaço aqui, ó, proposital, que é para o cursor não ficar grudado. Eu vou tirar esse espaço aqui e no segundo eu vou deixar com espaço aqui para vocês verem a diferença. Então, ó, aqui eu estou pedindo a primeira nota e pegando a primeira nota. Então, ele vai apresentar na tela essa mensagem e vai ficar esperando aqui ele digitar a primeira nota. Depois ele vai apresentar essa mensagem, podia ser qualquer mensagem, né? Eu que estruturei dessa forma. E aí aqui agora ele vai pegar a segunda nota, só que nesse caso eu tenho que botar na variável N2. Né? Então botei a primeira nota aqui e a segunda nota cá. Então compilar, vamos executar. Então, perceba que aqui está tá falando, ó, digite a primeira nota. E logo depois dos dois pontos, ele já está pedindo para eu digitar. Então, eu vou digitar 10 aqui. E o segundo, como eu botei um espaço, ó, ele deu um espaço entre os dois pontos. Então, por exemplo, 5,7. E aí ele finalizou o programa. E aí, eu preciso colocar esse espaço ou não? Você não precisa, fica ao seu critério. Na verdade, esses printfs a gente chama de printfs informativos. O programa ele funciona sem esses printfs. Ele recebe aqui os, os valores nos scripts e poderia ser executado dessa forma. Então, o printf é apenas se você quiser, né, criar uma forma de comunicação com o usuário para facilitar o entendimento dele na entrada dos dados, mas isso não é obrigatório. É importante falar também, pessoal, que tanto esses comandos printf, scanf são todos minúsculos, né? Então eu não posso colocar uma das letras maiúsculas, senão vai dar erro, certo? Então o main também, os comandos eles têm que ser todos da forma que a gente está colocando aqui, porque C ele não vai reconhecer os comandos que forem, né, diferentes. Ao mesmo tempo,
se eu tentar declarar duas variáveis com o mesmo valor, vai dar erro, tá vendo? Só que aqui é case sensitivo, então a linguagem se eu faço N1 e N1 com N maiúsculo, ele vai indicar como se fosse duas variáveis diferentes, certo? Eu acho que, no geral, a gente não deve colocar variáveis com nomes tão parecidos, né? Por mais que tenham ali letras maiúsculas e minúsculas distintas, distinguindo, porque isso pode dificultar na hora de você utilizar e estiver desenvolvendo o programa, você pode acabar se confundindo e utilizando uma variável como se fosse outra. Então, o ideal é que as variáveis realmente tenham nomes distintos para que facilite o seu desenvolvimento e evite qualquer tipo de problema aí, né, por esquecimento ou por desatenção.